Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call dos resultados do quarto trimestre e ano de 2019 da CIA Hering. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Fábio Hering. Por favor, pode prosseguir. Olá a todos, quero cumprimentá-los e dar as boas-vindas a essa nossa teleconferência de resultados de 2019. Trata-se, na verdade, de uma segunda teleconferência, porque em janeiro já nos antecipamos na divulgação preliminar de resultados do quarto trimestre, o que evidentemente já balizou muito o mercado e a informação necessária para entender o quarto tri. Sendo assim, eu gostaria nesse início de direcionar a abertura mais para uma visão global do ano de 2019. Olhando o ano como um todo, estamos encerrando e divulgando o resultado junto com o quarto trimestre do exercício de 2019. E a gente tem nessa divulgação, como mensagem importante, entre outras, a percepção de que 2019 foi um ano muito importante para a companhia, que está dentro de um ciclo em que ela vem promovendo transformações importantes para criar um futuro mais ainda promissor dentro do ano de 2020, em que ela completará em setembro 140 anos de existência, o que deixa todos nós, colaboradores da Hering, muito orgulhosos, bem como também todos aqueles que fazem parte do nosso sistema, sejam franqueados e outros operadores que estão dentro dessa nossa estrutura de negócios. 2019 foi um ano muito importante, trabalhamos com muita profundidade em explorar melhor a nossa cultura, a cultura existente, identificando dentro da cultura quais são aqueles principais valores que precisamos potencializar para construir e criar futuro dentro da companhia. Esse trabalho ele foi feito com uma diligência profunda durante o primeiro semestre. A partir do início do segundo semestre, começamos a associar esses potenciais que deveriam ser desenvolvidos de uma maneira que se infiltrasse em toda a organização. Tivemos em 2019 uma boa e produtiva avanço em mudança da nossa estrutura organizacional, não olhando como organograma, mas principalmente olhando com as oportunidades que criamos em movimentação de pessoas que construíram já realizações dentro da companhia e assumiram novos desafios em posições novas. Promovemos e proporcionamos cada vez mais uma integração na tomada de decisões e rumos a serem escolhidos, criando uma cultura de empreendedorismo em que as pessoas precisam cada vez mais ter uma visão 360 graus do negócio em toda a sua boa complexidade e todo o negócio que nós desenvolvemos. Esse trabalho de cultura foi marcante, trouxe também no aspecto da tecnologia digital avanços enormes, criamos ou transformamos a nossa companhia numa companhia de fato omnichannel, ou de omnicanalidade, conseguindo implantar muita associação e uma convivência mútua e ao mesmo tempo entre o universo offline e o online dentro da companhia. Isto sempre era um desafio muito grande, tendo em vista a complexidade da nossa distribuição, com canais de venda diferentes, franqueados com CNPJs diferentes, quer dizer, as barreiras na questão estrutural, de tributária, etc., foram todas vencidas e nós conseguimos implantar com muito sucesso isso tudo.
Esses, entre outros, trouxeram para 2019 um significado muito grande para a história da companhia, em que eu caracterizaria como um período em transformação voltada para um futuro em que todos nós mantemos o nosso olhar aqui dentro para construir, de fato, um ciclo de crescimento e de prosperidade para o nosso negócio. Eu tenho já repetido reiteradas vezes que esta companhia é uma companhia que reúne recursos, tanto de capital, financeiros, econômicos, recursos de modelo de negócio diferenciado, com capacidade produtiva própria, compartilhada com um sourcing universal e bem desenvolvido, e principalmente, mas sobretudo, com recursos de pessoas que estão aqui com vontade e com determinação de fazer as coisas acontecerem e de cada vez mais promover esse espírito empreendedor da companhia. Então, isto é a base, o que me deixa pessoalmente, bastante otimista e bastante animado com relação ao futuro e ao futuro próximo, eu diria, não ao futuro só do longo prazo. E tenho certeza a todos que o que a gente faz aqui é criar futuro olhando com a visão de dono, com a visão de longo prazo, para cada vez mais transformar as nossas marcas em marcas queridas e desejadas pelos nossos consumidores, tendo cada vez mais o consumidor perto da gente, tendo cada vez mais o nosso time, a nossa equipe feliz, para que ela possa também transformar cada vez mais os nossos consumidores em consumidores felizes com as nossas marcas e com a companhia. Era essa a introdução que eu queria fazer. Agora eu peço ao Rafael que discorra sobre a apresentação dos resultados e depois nós três, Tiago, Rafael e eu, estaremos à disposição para perguntas que venham. Muito obrigado por enquanto. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Obrigado aí pela presença na nossa teleconferência de resultados. Bom, conforme a gente já divulgou em janeiro no release de vendas, o quarto trimestre de 2019, ele foi marcado por desafios nas vendas, né? Mas eu gostaria de destacar que a gente segue focado na execução das nossas diretrizes estratégicas, que estão muito relacionadas a uma melhor experiência de compra, a inovação da nossa matriz de produto, uma busca contínua pela eficiência operacional e aumento no desejo de compra de nossas marcas, além do engajamento e fortalecimento de toda a nossa rede de negócios como um todo, né? Com a estratégia, então, de diversificar os formatos de loja, de facilitar as escolhas dos consumidores e proporcionar uma melhor experiência de compra para o público, a gente inaugurou a nossa primeira loja de grande superfície, né, no conceito de One Stop Shop, com resultados que até o momento se apresentam acima do esperado. Adicionalmente, nós invertemos a tendência de redução de lojas dos últimos trimestres e a gente apresentou uma abertura líquida de 14 lojas no período, né, do quarto trimestre, contando atualmente agora com uma rede de lojas bem mais saudável do que a gente observou no passado. Vale destacar também que a gente acelerou o ritmo de implementação do modelo das reformas na rede Hering, o que resultou em 40 lojas reformadas ao longo do quarto trimestre de 2019 e somou um total de 101 lojas reformadas somente no ano de 2019. Esse novo modelo, só para relembrar, ele tem contribuído bastante para melhorarmos a produtividade das lojas através de uma melhor exposição de produtos, com foco no visual merchandising e, claro, uma melhor experiência de compras. Além disso, a gente segue engajado na melhoria da operação através do correto abastecimento na nossa rede de lojas e uma manutenção de patamares elevados à adesão às nossas recomendações de compras.
A gente segue também confiante na nossa estratégia para a recuperação das vendas do nosso canal multimarcas, através do novo modelo de gestão e uma proposta de valor diferenciada, com ações que englobam a racionalização da base de clientes e o estreitamento do relacionamento com esses clientes de maior relevância, né, entre outras iniciativas aí que nos levarão às novas avenidas de crescimento dentro desse canal tão importante para a companhia. Falando um pouco do Omnichannel, a gente encerrou o ano com 91% da toda a rede integrada, isso inclui as franquias também, além das nossas lojas próprias, e a gente tem ganhado bastante tração com novas modalidades de omnicanalidade, né, com destaque aí para o Pick-up in Store e o Ship from Store, né, quando a gente entrega um produto que sai da loja, proporcionando aí uma jornada única aos nossos clientes. Então, vale destacar, só que a gente quadruplicou o nosso faturamento versus o mesmo trimestre do ano passado, nessa modalidade, e a gente apresentou um crescimento aí de mais de 23% versus o terceiro trimestre de 2019, na modalidade do Omnichannel. A gente aprofundou também nosso conhecimento do consumidor, e a gente seguiu ampliando aí o uso de dados na tomada de decisão, o que permite agora a gente realizar ofertas personalizadas por meio de inteligência artificial, com auxílio aí das iniciativas de CRM, que hoje a gente já conta com quase 9 milhões de clientes cadastrados nas nossas bases. E com relação às nossas marcas, continuamos focados aí nas alavancas de fortalecimento, né, através de ativações comerciais diversas e aderentes à proposta e ao nosso público-alvo, bem como a continuidade dos investimentos no marketing como um todo. Então, com isso, a gente permanece seguro das nossas escolhas estratégicas e convictos aí da nossa capacidade de execução e confiantes na construção de um futuro próspero para a companhia aérea. Então, eu queria seguir para a apresentação de resultados. Então, indo para o slide 3, onde a gente pode ver a receita bruta da companhia alcançou 502 milhões de reais, 5,2% inferior ao quarto trimestre do ano anterior, que foi influenciado principalmente pela performance de venda sell-in nos canais multimarcas e franquias, apesar de um crescimento aí no canal do e-commerce, né? O e-commerce apresentou um crescimento aí de mais de 48%, e atualmente está representando 4,4% do faturamento da companhia, né? E vem ganhando participação ano após ano. Então, ela expandiu 1,6 pontos percentuais da participação dentro do mix de canais da companhia. O principal driver disso foi um aumento no fluxo das plataformas que a gente observou e uma intensificação também nos investimentos em marketing que contribuíram principalmente para um bom desempenho aí no período da Black Friday. Vale mencionar que no quarto trimestre a gente lançou também um novo site das marcas Hering e da Hering Kids, né, que permite agora uma jornada integrada do consumidor, com uma melhor experiência de compra em toda a nossa plataforma digital. As vendas das lojas próprias, né, apresentaram uma queda de 1,9% versus o último trimestre do ano anterior. Apesar do aumento do fluxo nas lojas, a gente observou uma queda na taxa de conversão, né, o que resultou, obviamente, num menor número de atendimentos. Já as vendas das franquias apresentaram uma queda aí de 5,2%, impactada pelo fechamento líquido de 13 lojas nos últimos 12 meses e consequente redução na área de vendas, né, que reduziu aí mais de 3% nossa área de vendas. Eu destaco, porém, a preservação, aí eu acho que é super importante, a preservação da sustentabilidade da rede e o dimensionamento dos níveis dos estoques versus as vendas que a gente realizou ao consumidor final, né? Então, os franqueados eles realizaram um abastecimento equilibrado no período de showroom e eles tinham a possibilidade de fazer a colocação de pedidos através da reposição à medida que o sellout fosse acontecendo. Em relação às vendas do canal multimarcas, né, ele apresentou um declínio de 13% no trimestre, devido ao menor número de clientes e a uma queda na produtividade, principalmente nas coleções quentes, além aí da menor venda de produtos de coleção que tem um maior valor agregado.
Então, no ano, a receita bruta totalizou 1,8 bilhões, uma alta de 0,5% versus o mesmo período do ano anterior, onde destaca o crescimento de vendas de todos os canais das marcas, com exceção do Multimarcas e da PUC. Então, passando para o slide seguinte, da rede Hering, a rede apresentou uma queda de 5,8% no sellout, né, e as vendas de semi-store decresceram 4% em comparação ao ano passado, no trimestre do ano passado, né, resultado de uma queda aí no número de atendimentos. Em relação a 2019, o semi-store ele cresceu 2,3% positivo, né, impulsionado pelo crescimento da produtividade nas lojas, e as vendas sellout totalizaram mais de 1,5 bilhões, uma alta aí de 0,2% abaixo do ano anterior, né? Então, a gente vale mencionar aqui que impactado também pela redução de 1,5% na área de vendas dessa rede. Então, indo para o slide 5, a gente vê que o lucro bruto atingiu mais de 185 milhões no quarto trimestre, um declínio de 6,6% em relação ao quarto trimestre de 2018, decorrente claramente do menor volume de vendas no período. A margem bruta ela atingiu 43,4%, que representou uma queda aí de 90 basis points versus o ano anterior, essencialmente atribuída a uma menor diluição do custo fixo, né, do nosso overhead, em função do declínio das vendas, e uma maior provisão para produtos obsoletos nos nossos estoques. Esses efeitos aí é importante mencionar que eles foram parcialmente compensados pelo aumento na produtividade fabril, né, decorrente aí de diversos redimensionamentos e rebalanceamentos de um ciclo de produção que a companhia foi capaz de realizar. E no ano, o lucro bruto atingiu mais de 678 milhões, que representa uma alta de 3,5% versus 2018, e uma margem bruta de 43,8%, que representa uma expansão de 120 basis points, e está relacionado aí a essa melhor produtividade fabril e também ao melhor mix de vendas, né, que teve uma maior participação das vendas sellout, de loja própria e de web store, e tem uma melhor margem. No próximo slide, vemos que o EBITDA atingiu 82,7 milhões, uma queda de 6,9% versus o quarto trimestre de 2018, e a margem EBITDA atingiu 19,4%, que representa um declínio de 0,4 pontos percentuais, essencialmente em razão do menor faturamento. No ano, o EBITDA atingiu mais de 264 milhões, uma alta de 2% versus 2018. Isso aqui inclui, obviamente, os efeitos do IFRS 16, e uma margem de 17,1%, que representa uma expansão de 0,2 pontos. Essa alta ela refere-se ao crescimento de vendas, combinado com a expansão da margem bruta que eu mencionei anteriormente. Então, sem o impacto aí do IFRS 16, o EBITDA do ano totalizaria 236,5 milhões, que é uma queda de 8,9%, e o que representa aí 15,3% de margem EBITDA. Indo para o slide número 7, o lucro líquido da companhia apresentou uma queda de 33,8% quando comparado ao quarto trimestre de 2018, em razão da piora no resultado operacional e uma maior alíquota efetiva aí do imposto de renda e contribuição social, o que ela é explicada por uma diferença de faseamento na deliberação do JCP, né, do juros sobre capital próprio que a companhia faz, que é dedutível, além do impacto de algumas despesas retroativas que foram excluídas da base de cálculo lá em 2018, no quarto trimestre de 2018, o que impacta claramente a base de comparação, né, e aumenta a nossa alíquota efetiva. Em relação ao ano, o lucro líquido atingiu 214,7 milhões, um declínio aí de 10,4% versus 2018, com margem de 13,9%. Explicada aí pela piora no resultado operacional, que eu também já mencionei.
Sem o impacto do IFRS 16, o lucro do ano teria caído na ordem de 9,6% e teria atingido 14% de margem líquida. No slide 8, vemos que os investimentos do trimestre totalizaram 34,1 milhões e foram destinados principalmente para tecnologia e inovação, com o desenvolvimento das integrações da plataforma de CRM e o lançamento dos novos sites da marca Hering e de Hering 15, entre outros sistemas aí de TI, a abertura e reforma de lojas próprias e, importante, algumas antecipações de compras de maquinários para a evolução do nosso parque fabril. Tá? Já em 2019, né, como ano, os investimentos totalizaram 64,7 milhões, uma alta de 30,4%, principalmente relacionado aos maiores investimentos aí em lojas e na indústria, o que contempla também essa antecipação de aquisições de maquinários que eu mencionei. Então, na página seguinte, no fluxo de caixa, a gente observa que a companhia gerou 61 milhões de caixa livre e destinou um maior investimento em capital de giro, né, que consumiu o maior recurso, principalmente no fornecedores. Apesar da retração de vendas, nós redimensionamos o nível dos estoques da companhia e finalizamos o ano em linha com o ano de 2018. Adicionalmente, eu destaco o aumento de mais de 7 milhões do CAPEX, principalmente por essa antecipação de compras de maquinários já mencionadas, e elas estarão direcionadas à evolução do nosso processo produtivo. Em 2019, a geração de caixa foi de mais de 175 milhões, tem uma queda aí de 123 milhões versus o ano anterior, em função também do maior investimento em capital de giro, principalmente em razão de um programa de alongamento de prazo com fornecedores estratégicos que a gente realizou ao longo do ano de 2018. Gostaria, então, agora de falar um pouco sobre as perspectivas da companhia. Então, as perspectivas, a gente tem o foco em retomar o nosso crescimento do same-store sales, buscando essa expansão de vendas de canais, manutenção dos níveis saudáveis da margem, engajamento novamente da execução dessas prioridades estratégicas relacionadas ao consumidor, né, contínuo fortalecimento aí das nossas marcas, através de um prudente intensificação dos investimentos em marketing, desenvolvimento de produtos relacionados ao consumidor, sempre essa busca da otimização das nossas plantas fabris, fortalecimento na nossa rede de distribuição. E a busca contínua por ganhos de produtividade e disciplina de capital que viabilizam os investimentos necessários aí para o nosso negócio e consequente geração de valor para o acionista. Então, gostaria agora de passar a palavra à operadora para a gente iniciar a nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Cabe lembrar que esta teleconferência é exclusiva para investidores e analistas de mercado. Solicitamos que eventuais perguntas de jornalistas sejam encaminhadas à senhora Ana Cláudia Câmara, da assessoria de imprensa, pelo telefone 11 3846 5787 ou pelo e-mail anaclaudia.câmara@approach.com.br. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta vem de Thiago Macruz, Itaú BBA. Pode prosseguir. Bom dia, pessoal. O Emerson aqui. Duas perguntas. A primeira é sobre estoque e margem bruta, né? Queria entender como é que vocês avaliam aí o nível de estoque e a qualidade com a qual vocês fecharam aí o ano, né? Se deve haver aí ainda algum trabalho para normalizar em termos de qualidade
aí olhando para frente. E aí, nessa mesma linha, queria entender qual foi o impacto na margem bruta advinda dessa provisão, né, por conta de estoque obsoleto. E como é que vocês esperam que esse impacto ocorra agora no primeiro trimestre e talvez no primeiro semestre, né? Se deve haver algum impacto na margem bruta vindo ainda por conta da questão de estoque, né? Então essa primeira parte. Na segunda, olhando para o e-commerce, né, a gente vê que ele vem crescendo share aí na receita e agora com o Omni já quase totalmente integrado. Vocês podem compartilhar conosco qual que é a penetração atual, né, do Ship from Store e do Click and Collect aí nas vendas digitais de vocês? E queria também entender se vocês já estão vendo um perfil de consumidor um pouco diferente, né, esse consumidor omnichannel, né, se ele tem uma frequência de compra maior e se ele acaba tendo um spending maior também dentro da companhia. São essas perguntas. Obrigado, pessoal. Oi, Emerson, Rafael falando, tudo bem? Bom, a margem bruta ela está altamente correlacionada com o crescimento do top line, né, dado a alavancagem operacional que a gente consegue gerar com captura da diluição dos nossos overheads de fábrica, né, que representam aí aproximadamente 20% do custo total. Então, no trimestre, a gente perdeu 90 basis points, né, sendo que 120 bips mais ou menos são provenientes dessa não alavancagem versus o ano anterior, e outros 100 bips mais ou menos está correlacionado a essa provisão de produtos obsoletos que você questionou, né? Produtos obsoletos e tecidos também que acabam sobrando, que não serão mais utilizados. Então, mais ou menos 100 basis points, né? Então, esses impactos, eles foram aí parcialmente compensados por uma melhor eficiência de fábrica, né, e rebalanceamento da produção que a gente faz, que a gente fez, né, ao longo do trimestre. Então, limitou um pouco o impacto que a gente viu na margem bruta. Então, assim, olhando um pouco para frente, eu já vou falar de estoques, olhando um pouco para frente, a gente segue com um direcionamento aí nosso de manter uma margem bruta nos níveis aí de run rate de 44%, 45%, né, como a gente já vem falando há algum tempo, né? Obviamente a gente pode ter alguns desafios aí ao longo do segundo semestre, por pressão de custos, de câmbio, mas as expectativas com o crescimento de top line que a gente tem também é que a gente não tenha uma pressão de margem ao longo do ano de 2020. A qualidade dos estoques. Primeiro falando dos níveis dos estoques. Né? Os níveis dos estoques, a gente fez um grande esforço aí no último trimestre para equalizar os níveis dos estoques e não deixar eles terminarem acima do que a gente tinha no ano, né? A expectativa inicial era uma redução dos estoques, a gente vem dando foco nesse indicador já há algum tempo, mas a qualidade ela está boa, tá? Mesmo quando a gente considera o que a gente tem aí nos estoques hoje de alto verão para trás, né? Que é a última coleção que a gente tem, o crescimento desses estoques, assim, vou falar de antigos, ele está menor que 3% versus o ano anterior, né? Então, a qualidade também, ela está, isso na empresa, ela está boa. E na ponta, nas lojas, continua super equilibrada, né? A rede como um todo, o estoque de dezembro ele finalizou com uma redução aí de 8% versus o ano anterior, quando a gente olha as mesmas lojas comparáveis, né? Então, a gente não deve ter aí nos próximos trimestres pressão de margem bruta proveniente de redução de inventário ou algo do tipo. Bom dia a todos, Thiago falando, eu vou responder a segunda pergunta do Emerson. De fato, o nosso canal Omnicommerce tem crescido em ritmo acelerado. Esse primeiro push está muito mais associado a vendas e fluxo gerado a partir da própria operação de e-commerce. Mas a gente vê em 2020 com bastante otimismo a aceleração das modalidades Omnichannel. A gente, ao longo de 2019, fez a implantação. Começamos lá no início de 2019 com apenas 80 lojas, fechamos com mais de 700 lojas
integradas nesse ambiente omnicanal. A modalidade que de partida se mostrou tracionar mais rápido foi o showrooming, a Arara Infinita, ainda representa a maior parte das vendas Omni geradas a partir da loja, mas o ano de 2020 marca um ano em que a gente deve rapidamente, ainda no primeiro TRI, acertar questões sistêmicas de operação e para garantir o nível de serviço também no pick-up e no ship from store, e essas modalidades com certeza vão tomar a maior participação, a maior fatia dessa receita omnicanal. Além disso, a gente tem intensificado a agenda de marketplace, sempre com bastante cuidado, né, visando garantir, sob a ótica da gestão de marca e canais, uma posição bastante cautelosa, mas a gente também vê aí, até por ser uma participação ainda bastante incipiente na venda do e-commerce, também uma outra alavanca de crescimento forte é esse plug nos principais marketplaces aqui no Brasil. Falando um pouco desse cliente omnicanal, um pouco da característica dele, a gente vê sim uma frequência bastante maior, o dobro da frequência do cliente típico, ou da média dos clientes, e também com um gasto médio 3 vezes maior. A gente está falando de uma frequência de compra de mais de 4, quase 5 vezes ao ano, na média, e um ticket médio nessas transações que é o triplo, ou seja, por mais de R$450 para esses clientes Omni. Então, sim, tem ali uma oportunidade de grande produtividade importante na medida em que essa população Omni vai aumentando dentro da nossa base de clientes. Ok, super claro, responderam todas as perguntas. Obrigado, pessoal. A próxima pergunta é de Eugênia Cavaleiro, JP Morgan. Pode prosseguir. Oi, bom dia, pessoal, tudo bem? Queria fazer 2 perguntas aqui, na verdade. A primeira é em relação à tendência de vendas no primeiro TRI, se vocês já estão vendo uma melhora em relação ao que a gente viu no 4º trimestre e, enfim, se vocês puderem dar um pouco mais de visibilidade aqui para a gente, seria bom. E nessa mesma linha também, queria entender melhor qual que é a estratégia de vocês para o multimarcas daqui para frente. Então, dado tudo que a gente viu acontecendo aí nos últimos trimestres, a gente queria saber como vocês pretendem agir nessa frente. Obrigada. Em relação à tendência de venda, a gente pode dividir o que aconteceu até aqui no primeiro TRI em 2 cenários bastante distintos e antagônicos. O começo do trimestre ainda foi bastante desafiador, como foi o final do 4º TRI, principalmente porque o reflexo do mesmo ciclo de produto do dezembro, né, ainda em ambiente de liquidação, e enfrentando uma base de same-store sales bastante sólida do ano passado, quando a gente cresceu no trimestre 11,5, mas mais de 15 same-store positivo nessa primeira metade do trimestre. De outro lado, a gente tem visto na segunda parte uma leve retomada, na medida em que a gente renova o ciclo de produto e faz o lançamento do nosso outono. A gente tem já visto uma venda tracionando mais e principalmente na comparação da coleção contra a coleção, uma contribuição positiva. Mas o início ainda foi bastante desafiador, e aí estamos focados aí nessa retomada. Acho que a boa notícia é que o desempenho da coleção tem sido bastante satisfatório, da nova coleção, e é esse ciclo de produto renovado que vai criar os meios e as alavancas para a gente crescer não só no final do primeiro TRI, mas principalmente na continuação a partir do segundo TRI. Em relação à multimarca, a gente sim reconhece um descenso de patamar, uma queda mais brusca no 4º TRI. A gente, no próprio call em janeiro, a gente mostrou um pouco dos elementos para que não justificam, mas comprovam, atestam um pouco dessa queda. A gente tem vindo num trabalho importante de racionalização de base de clientes, potencializando e tentando reforçar os principais clientes,
principalmente nessa busca por uma jornada menos transacional e mais de transferência de know-how efetivo, de reforço desse ponto de venda, uma visão mais de sellout, contribuindo na estratégia de merchandising, na ativação de marca no ponto de venda, no trade marketing, enfim, buscando restabelecer um ciclo virtuoso de venda sellout nos nossos principais clientes, inclusive os VQs, para que a recorrência e o fortalecimento do share of wallet venha de bom desempenho na ponta, do giro. Só assim a gente vai conseguir restabelecer a boa agenda e a prosperidade com esses clientes. A gente tem até alguns dados ainda que embrionários, né, de VQs e alguns clientes que a gente tem monitorado o sellout, são em torno de 300 pontos de venda, que representam um pouco mais de 10% da receita do canal. A gente assistiu uma retração de 7% nos estoques, ou seja, uma positiva desestocagem ao longo do quarto T, e um sellout, depois de algum tempo, positivo nesses clientes no último TRI, o que cria uma perspectiva positiva, e a gente já começou a ver alguma boa resposta durante os showrooms do primeiro trimestre, ocorridos no final do ano passado e no início desse ano, que visam o abastecimento para o primeiro e para o segundo TRI nesses clientes. Além disso, a gente tem aberto uma agenda importante de key accounts, tanto players digitais como físicos, e a gente tem assistido um crescimento importante nessa base de clientes. É um cliente com um nível de planejamento e controle de vendas bem mais efetivo, né? Uma troca bastante franca, matemática, com bom planejamento. A gente entende que é uma alavanca importante, é um canal novo que para nós sempre foi pouco relevante por decisões estratégicas passadas, mas hoje volta a ser um canal importante e a gente deve ver esse número crescendo e ajudando o canal de multimarcas como um todo. Enfim, por fim, a gente reforça o que a gente vem pontuando em todos os calls, em todas as interações com vocês, em relação a fortalecer o canal, a transferir mais know-how, a embarcar em inteligência comercial, trade, merchandising e garantir um bom ciclo de sellout que vai gerar na sequência um ciclo de sell-in, de reabastecimento. A gente tem visto nesse showroom do primeiro TRI já uma boa resposta, né? O que pode gerar uma mudança de patamar, uma retomada de um patamar acima dos 153 milhões que a gente apresentou no quarto TRI, né? Ainda não dentro do objetivo, né, e da expectativa e da meta que existe para o canal no ano, mas sim uma reaceleração, uma retomada do canal e bastante correlacionada com as iniciativas de sellout, com essa transferência de know-how que a gente vem fazendo com esses principais clientes e com os VQs da mesma maneira. E acho que se eu pudesse complementar, um ponto que a gente trouxe no call de janeiro sobre multimarca, que era dentro desse processo de racionalização de base, que a gente estaria abrindo mão de alguns clientes de menor potencial, né, e alto custo de servir. Isso não significa que a gente vai estagnar a agenda de abertura de clientes, junto com a agenda de gerar mais produtividade, aumento de share of wallet nos clientes existentes de maior potencial. A gente continua numa agenda intensa de prospecção e de geração de leads e de ativação de novos clientes. E mesmo esses clientes de menor potencial, a gente vai sempre fixando o olhar naqueles que, sim, mesmo num potencial menor, podem fazer parte do nosso grande ecossistema multimarca. A gente tem se desafiado a novas agendas, a uma jornada de go-to-market mais digital, com um custo de servir mais baixo, que numa dinâmica até mais parecida com o B2C, que atenda os anseios desse cliente de menor potencial e também garanta bons econômicos para toda a cadeia, né? Representantes, nós mesmos. Nesse sentido, a adesão desses clientes ao Conecta gradativamente à nossa plataforma B2B vai aumentando também nesse início de ano. Acho que são esses pontos que eu gostaria de abordar. Obrigado. Entendi, Thiago, ficou super claro. Se eu pudesse complementar aqui com mais uma pergunta, nas despesas de marketing, então a gente deveria ver um 2020 parecido com o que foi 2019?
Sim, o planejamento traduz uma despesa bastante alinhada. O que vai haver é uma realocação entre mídias, canais, enfim, aquele fluxo contínuo de avaliação, mensuração e ganho de produtividade. Mas no bolo geral a gente deve ver uma despesa bastante alinhada com o 2019. Ótimo, muito obrigada. Seguimos com João Soares, Citibank. Bom dia, pessoal. Obrigado pelas perguntas. Eu tenho, na verdade, são mais follow-ups. Acho que a primeira em relação ao multimarca, Thiago, você falou bastante sobre a racionalização da base de clientes, a agenda de key account, mas queria ouvir um pouco mais sobre a estratégia de conversão em franquias lights. Imagino que, assim, grande parte desses key accounts já tem um mix Hering muito grande, né? Então, acho que faz sentido colocar ele entrar nesse modelo de franquia light. Eu entendo até que tinha um target, né, até final de 2021 de conversões. Então, se você puder falar um pouquinho como é que está aí nesse processo. E só as despesas de marketing. Bom, você fala de uma prudente intensificação dos investimentos em marketing, mas só para deixar claro, então, assim, apesar dessa intensificação de despesas de marketing, vocês vão reduzir ali um pouco o non-working money para no final você ter uma despesa, um SG&A um pouco mais controlado. Só para ficar claro isso. Bom, sobre a estratégia de franquia light e conversão de VQs, na verdade a franquia light é um projeto de novo formato, né, um formato mais aderente às regiões e às zonas brancas, onde a gente ainda não tem loja, e também, mas não só, representa uma oportunidade de evolução dentro do nosso ecossistema para os VQs, né? O VQ, na prática, o que ele ganha com isso, a gente tem visto, inclusive, num pequeno piloto que a gente está fazendo com 6 VQs aqui em São Paulo, um ganho de produtividade importante quando se transforma, seja porque a ativação da marca melhora, seja porque a equipe está mais capacitada, seja porque o abastecimento e o sortimento estão mais adequados, enfim. Né, acho que a base de uma relação de franquia, de um sistema de franquia, é transferência de know-how, e é muito nesse sentido, né? Então a gente tem, ainda é um piloto, é pequeno, a gente tem visto um ganho de produtividade importante, significa mais vendas, um crescimento acima da média do grupo de controle, o que nos deixa bastante animados. Os números do primeiro trimestre, e isso já foi iniciado inclusive no quarto TRI, a conversão de VQs em franquia light, por enquanto mostram-se bastante animadores. A gente tem tido boa procura e boa adesão. Mas eu queria só reforçar que o projeto de franquia light ele não se restringe à conversão de VQs. Ele também vislumbra a abertura de novas lojas em novos pontos. Eu entendo que ao longo dos últimos 5 anos a gente se limitou bastante, ou se limitou quase que exclusivamente a um único modelo, né? E o que a gente tem testado e comprovado ao longo do último ano é que você abrir a prateleira, trazer outros modelos, né? Então a gente falou do One Stop Shop, da Mega Loja, e do outro lado você tem os formatos compactos, Basic Shop e franquia light, é muito importante para endereçar geomarketing e expansão dentro de um país com tantas diferenças regionais, demográficas e de potencial de consumo. E em relação à despesa? Posso falar um pouquinho das despesas? Quando a gente fala que a gente vai manter os investimentos de marketing, obviamente os investimentos eles são atrelados a uma performance de vendas, né? Então a gente mantém eles alinhados com os níveis de crescimento de venda. Então, quando a gente olha proporcionalmente, os investimentos devem se manter nos mesmos níveis relativos aos que a gente fez agora ao longo de 2019. Pode haver alguma flutuação ao longo dos trimestres, obviamente dependendo de alguma campanha especial que a gente venha a fazer. E aí a gente tem buscado a produtividade assim, incessantemente para direcionar os investimentos para o que é mais focado ao consumidor, né, o que é mais customer face, seja mídia online, offline, ou seja investimentos de trade marketing.
Perfeito, pessoal. Obrigado pelas respostas. Foi claro. Lembramos que para fazer perguntas basta digitar *1 e para remover a pergunta da fila, digitem *2. Por favor, aguardem. Não havendo mais perguntas, encerramos nesse momento o conference call da Cia Hering. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia. Obrigado.